Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei encerrando o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu já fiz a exposição deste Evangelho desde o capítulo 1 até o capítulo 11. E hoje estarei encerrando este capítulo. Vamos lá. Está aí na tela a palavra de Deus, os escribas e os fariseus censurados. É o título do texto que nós vamos expor hoje. Diz assim: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Lembrando que os versículos anteriores, Jesus estava falando com a multidão. Tinha um grupo que questionava Jesus, outro grupo pedia um sinal e alguns admiravam Jesus. Então tinha pessoas de toda a espécie. E ao terminar de falar essas palavras, aquilo que nós já comentamos nos vídeos anteriores, inclusive eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho de Lucas, depois você pode assistir. Então, quando Jesus terminou de falar as palavras, um fariseu. Lembrando que quem são os fariseus? Ou melhor, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas que eram os parushim, que vem da palavra parush, no hebraico. Os parushim é uma seita que ela iniciou depois do exílio babilônico, ali por volta do ano 500 e alguma coisa, 500 a.C. E eles seguiam a Torá assim, com muito fervor, com muita dedicação. No início, os parushim, eles eram um grupo que tinha um propósito de vida assim tremendo. Mas com o passar do tempo eles ficaram muito, vamos dizer, formalistas, religiosos. Mas eles começaram aí depois do exílio. Os fariseus, eles reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens, cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Então, eles tinham uma vida assim que queriam seguir a Torá, mas era um grupo formalista. De acordo com Flávio Joséfo, eram mais de 6.000 os que compunham esta seita aí dos fariseus, e eram inimigos de Jesus. Inimigos, eles procuravam Jesus de todas as formas, tentando apanhar Jesus em uma falha, mas felizmente eles nunca encontraram nenhuma falha na pessoa de Cristo Jesus. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Então, esse admirar aqui, ele ficou surpreendido. Taumazo, palavra grega aí, taumazo. E veja que quem convidou a pessoa do Senhor Jesus para ir na sua casa, para ir comer na sua casa, era o próprio fariseu. Não foi Jesus que se ofereceu, foi o fariseu que convidou. O convite, conforme o versículo 37, partiu do fariseu. Mas quando chegou lá, o fariseu, ele admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro. Claro, isso aqui não está falando de Jesus lavar as mãos no sentido de higiene, mas eles tinham um ritual. Esse ritual aqui
da lavagem, no sentido mais de seguir uma tradição. Eles tinham essa tradição. Não posso afirmar que Jesus tinha falta de higiene. Não era essa a questão aqui. O lavar aqui, a palavra é baptizo, é mergulhar. Eles tinham um certo ritual antes de comer. E Jesus, eu não sei se ele falou alto, se ele pensou consigo mesmo. A Bíblia não diz aqui. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara. Ele ficou admirado. Eu não sei se ele expressou isso em palavras. Não sabemos. Mas lá em Lucas, no capítulo 7, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, olha aí, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Muitas vezes, está escrito lá. Então, isso aí é um cerimonial religioso que eles tinham antes de comer. Não era uma questão de higiene, mas era uma questão de cerimonial religioso. Isso não está na lei. Não está na lei de Moisés. É uma tradição dos judeus. E Jesus não estava ali para seguir tradição. Jesus ele veio cumprir a lei e ele cumpriu. Aí Jesus disse, o Senhor porém lhe disse, vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Interessante. É que os fariseus eles estavam preocupados com o exterior. É isso que Jesus queria dizer. Jesus não está tratando aqui da higiene pessoal, no sentido de quando for comer, ter que lavar as mãos. Não, o tratamento de Jesus aqui é com relação à espiritualidade das pessoas. Como as pessoas devem se portar com relação à sua espiritualidade. Então Jesus falou assim, olha, vocês ficam preocupados com o exterior, em orar nas praças, dar esmolas, jejuar. Eles deixavam assim transparecer que eles estavam jejuando, ficavam sem pentear os cabelos, ficavam talvez tristes, abatidos para mostrar que estavam jejuando. E Jesus falou, olha, vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina. Rapina aqui fala a palavra grega é harpage, roubo, saque, despojo. Está cheio de roubo, de perversidade. Perversidade aqui é poneria, de malícia, de iniquidade, de depravação. Ou seja, vocês se preocupam com o exterior para passar para as pessoas algo bonito, mas por dentro vocês estão cheios de perversidade. Insensatos. Olha aí o que Jesus diz, olha. Insensatos. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Ele usa uma palavra aqui forte, que é insensatos, é afron. Afron, esse adjetivo, tolo, estúpido, sem inteligência, ou seja, sem razão, sem sentido, tolo, estúpido. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai a esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Interessante que a esmola aqui, ele assume, fala também de misericórdia, piedade, doação ao pobre. Mas ai de vós, e ele começa, agora aqui os ais. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus.
Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus não estava proibindo de dar o dízimo. Alguém disse que no Novo Testamento não tem o dízimo. O próprio Jesus está dizendo aqui que, sim, você deve dar o dízimo. Mas também você tem que ajudar os pobres. Porque eles davam esmola aos pobres. Isso é, porque vocês dão dízimo de tudo. Da hortelã, da arruda, olha aí, e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas o quê? Estas é o que está perto. Estas é um pronome acusativo neutro plural de algo que está perto. E aquelas é uma contração de duas palavras gregas que refere-se coisas que estão mais distantes um pouquinho. Então ele está falando, vocês devem dar o dízimo da hortelã, do cominho, da arruda, de tudo. Mas também não precisa omitir. Omitir aí vamos dizer assim, é desistir, não fazer aquelas, que é o quê? Dar a esmola aqui, que está no versículo 41. E ele continua. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e da saudações nas praças. Ou seja, eles gostavam de serem vistos pela população. Gostavam de assumir a primeira cadeira como alguém de importância quando reunia na sinagoga. E Jesus está dizendo ai. Ai aí é uma exclamação de pesar. O ai é uma interjeição na língua grega e que exprime tristeza, preocupação, pesar. Ai de vocês que gostam de ser vistos pelas pessoas. Olha, continuando. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Ou seja, o que é uma sepultura? Porque para o judeu, uma sepultura é algo imundo. Não poderia a pessoa pisar em uma sepultura porque a pessoa ficava impura, imunda. E inclusive tem um lugar que Jesus falou que é como sepulcro caiado, bonito por fora, mas imundo por dentro. E aqui Jesus comparou ele com uma sepultura, que olhando por fora assim, não vê nada, é invisível, tem nada, sobre as quais o homem passa sem saber, mas por dentro está cheio de todo tipo de imundícia. Está lá em Mateus 23, 27. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundícia. Então Jesus comparou os fariseus como uma sepultura, bonitinha por fora ou até mesmo invisível. Por fora não demonstra nada, mas por dentro está cheio de imundícia. E aí, no 45, então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus. Intérpretes aí é o nomicos. Nomicos aí é o mestre da lei mosaica, o professor da língua mosaica, da lei mosaica. Dizendo, mestre, dizendo essas coisas, nos ofende a nós outros. Ou seja, o Senhor falando dessa forma, o Senhor está comportando, a palavra grega é rubrizo. Rubrizo é um verbo que é ser insolente, comportar com insolência, está prejudicando. Olha, falando mal, vocês estão nos prejudicando. Mas, aí Jesus responde, mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei. E Jesus agora partiu para falar com o intérprete da lei, o professor da lei. Olha aqui, vocês também estão na lista, olha aí. Porque sobrecarregais os homens com
fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ou seja, eles criavam tanta tradição e colocavam essas tradições sobre as costas das pessoas que elas não conseguiam suportar. E vocês interpretam a lei de forma errada, porque sobrecarregais. Por isso tem um versículo que Jesus fala que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque o jugo e o fardo dos fariseus eram pesados e Jesus queria trazer alívio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, meu fardo é leve, não é pesado. Porque o fardo dos fariseus era pesado, sobrecarregais, furtizo, colocaram a carga sobre a mais. Prosseguindo, ai de vós, porque edificais o túmulo dos profetas que vossos pais assassinaram. Ou seja, eles tinham um carinho todo especial para com o túmulo dos profetas. Mas esses mesmos profetas, os pais deles no passado, mataram. Como, por exemplo, eles mataram o profeta Jeremias no Egito. Antes disso, ali no período pré-cativeiro, eles maltrataram muito o profeta Jeremias. Segundo a tradição, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. O profeta Elias foi perseguido. A maioria dos profetas do Antigo Testamento, todos foram perseguidos. E eles falaram, vocês edificam os túmulos. Edificar aí é oikodomel, é construir, erigiram a construção. Eles erguiam um pequeno túmulo ali para os profetas. Mas os pais deles assassinaram esse profeta. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Ou seja, vocês são cúmplices naquilo que os vossos pais fizeram no passado. Quando vocês estão edificando o túmulo, vocês estão sendo cúmplices nas obras dos vossos pais. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão, e a outros perseguirão. Então Jesus já estava falando já antecipando para esses fariseus aqui, que no futuro, profetas do Senhor Jesus e apóstolos do Senhor seriam mortos e perseguidos. E como foi? Podemos ver aí quando Paulo iniciou a grande perseguição ali na cidade de Jerusalém. E Jesus já estava alertando, assim como vocês perseguiram, mataram os profetas lá no Antigo Testamento, vossos pais mataram os profetas lá, perseguiram os profetas, prenderam os profetas. Breve, vocês também, a vossa geração, vai matar os meus profetas, os meus apóstolos. Eles serão perseguidos e mortos por vocês, da mesma forma como vocês foram. E ele prossegue: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então Jesus está falando naquela geração, desde o sangue de Abel, o primeiro homem que foi morto por Caim, seu irmão, até o Zacarias. Esse Zacarias aqui é o filho de Baraquias, que foi assassinado pelos judeus entre o altar e o templo. Então, não sabemos exatamente quem seria esse Zacarias, mas o fato é que Jesus diz que ele foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. E ele foi ali morto sem piedade pelos judeus. E Deus falou assim: olha,
contas serão pedidas a esta geração. Pode ser também uma referência que está lá em 2 Crônicas 24, 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Está lá em 2 Crônicas. Pode ser este. Nós não sabemos. Mas, de qualquer forma, o que Jesus estava dizendo é que contas seriam pedidas àquela geração. E foi pedida, porque no ano 70, a conta veio para os judeus. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Está falando agora dos intérpretes da lei ainda. Porque tomaste a chave. Chave aí é... Quem tem a chave tem o controle. Tem a autoridade. Então, olha, você tem a autoridade da ciência. Ciência aí é gnose, é o conhecimento. Porque vocês tomaram a autoridade do conhecimento. Contudo, vós mesmos, ou seja, os próprios intérpretes da lei, eles não conseguiam entrar no reino dos céus e também estavam impedindo aqueles que queriam entrar. Lá em Mateus 23, 13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E para encerrar, ele diz o seguinte: saindo Jesus dali, passaram os escribas e os fariseus a arguir com veemência, procurando confundir a respeito de muitos assuntos. Arguir aqui é no sentido de ser hostil. Perguntas hostis à pessoa, com veemência. Veemência aí é terrivelmente. Procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Interessante. Então, eles não queriam entrar no reino de Deus. Esse povo, eles não queriam se salvar. Na verdade, eles queriam um motivo para acusar Jesus. Eles não queriam a salvação, reconhecer Jesus como seu Salvador, como Mashiach, o Salvador. Eles queriam perseguir, maltratar e até matar a pessoa de Cristo. Pois bem, cheguei ao final de mais uma exposição, encerrei o capítulo 11 e no próximo vídeo estarei entrando no capítulo 12. Deixa eu ver aqui, capítulo 12, a epígrafe do capítulo 12. Sim, vai falar sobre o fermento dos fariseus. Então nós vamos continuar ainda falando sobre os fariseus. Então não perca aí o próximo vídeo. Inclusive eu tenho uma playlist de todos os vídeos a respeito do Evangelho de Lucas. Então você assista aí e compartilhe com alguém. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.